Palestra de Joel Goldsmith, Transição da Humanidade, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Quando você olha aqui para cima e não vê um homem sentado numa cadeira, mas em lugar disso diz: não, isso é um estado da consciência de Deus que está sendo levantado para revelar a luz. E então eu olho para fora e digo: não, esses não são homens e mulheres, não são machos e fêmeas, são os filhos de Deus lutando para se expressarem. Assim, estaremos ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. E quando 2 ou mais estão reunidos, são sempre bem-sucedidos. Não virá rápido, não virá da noite para o dia. Mas, quando realmente chega num piscar de olhos. Quando realmente vier, chegará num flash. Todos estamos indo para alcançar esse ponto. E é aqui que nosso trabalho entra. Mas, sempre lembre disso, não estamos lidando com ditadores. Porque, se matarmos todos eles, uma nova safra surgirá amanhã. Não faz mais do que uns poucos anos atrás que aqui nos Estados Unidos começaram a ignorar todos os problemas que tínhamos aqui, porque tinham que lutar contra um mau ditador na América do Sul. Bem, ele se foi, a América do Sul está em paz. Agora estão de volta aqui, procurando por mais problemas e encontrando-os. Está ok. Todos os esforços que estão fazendo é para o bem. Não estou querendo buscar falta nisso. O que estou dizendo é que, de um ponto de vista permanente, essa não é a resposta. A resposta não é a destruição de tiranos. A resposta não é a destruição de doenças. Se você pudesse ir a um hospital e simplesmente sair andando e dizendo abracadabra e todos pudessem sair dali saudáveis, onde você pensa que estariam na próxima semana? Se você pudesse fazer um inventário. Naturalmente, a maioria deles estaria de volta novamente, porque era ali que queriam estar em primeiro lugar. Nunca esqueça disso. Você não beneficia as pessoas simplesmente por curá-las ou enriquecê-las. Você não faz isso nem um pouco. É muito bom no plano humano, mas, algumas vezes, você as coloca em problemas ainda maiores. Maiores do que aqueles que tinham antes. A coisa real é libertar as pessoas em sua cristandade. E a única forma que pode fazer isso é reconhecer que não estão escravizadas por principados ou potestades. Estão escravizadas pelo hipnotismo. É, primeiro que tudo, o hipnotismo religioso, que veio desde os tempos pagãos, através da crença de que havia um Deus em algum lugar que foi concebido imaculadamente e pendurado no madeiro. E todos ficam esperando serem beneficiados porque alguém foi crucificado em algum tempo. Não vê que tudo isso nos veio dos tempos pagãos, de ensinamentos pagãos. E nós ainda permanecemos buscando por salvação fora de nós. Porém, ultimamente deve ser encontrada dentro de nós. E você sabe por quê? Porque a crucificação é a verdade. Algo precisa ser crucificado em nós. Eu preciso ser crucificado em mim para que eu possa vir à luz. Essa é a resposta.
Não esperar ser beneficiado pela crucificação de outra pessoa, mas estar desejando ser você mesmo crucificado, para que então esse Cristo que Jesus nos revelou possa vir à tona, possa se manifestar. E assim é. Comece, comece. Eu sabia que alguma coisa iria acontecer nessa classe. Eu sabia e está acontecendo. Estamos chegando à nossa vida adulta, a vida espiritual adulta. Quando posso lhes dizer, numa classe grande como essa, parem com essa preocupação sobre reumatismo e câncer e derrame e tiranos. Parem e comecem a compreender que esse mundo é vítima do hipnotismo. E coloque o machado à raiz do mesmo. E simplesmente saiba que o hipnotismo nunca produziu um pudo branco, ou um câncer, ou um derrame, ou tirano, ou tirania. Essa é a crença que está nos amarrando, a crença de que essas coisas são reais. Agora, nós somos os únicos que podem enfrentar a situação do mundo, porque não estamos indo à guerra contra homens ou pecados ou doenças. Estamos compreendendo que, por trás de todos esses problemas da guerra, está o hipnotismo que resulta do sentido pessoal do eu. E assim, sabemos que o hipnotismo não é poder. Somente é poder para aqueles que o aceitam, aqueles que estão iludidos. E no momento em que compreendo que desde que o eu do meu ser é Deus, não posso ser iludido. Houve um tempo quando aviadores eram capturados e hipnotizados para darem respostas. E uma das soluções encontradas foi ensinar a esses homens que, quando fossem capturados, ou se fossem capturados, simplesmente permanecessem lembrando que 2 vezes 2 são 4. E isso funciona se apenas puder manter uma declaração da verdade em sua mente. Você não pode ser hipnotizado. E essa é a razão porque o princípio básico do caminho infinito é: habite na palavra da verdade. Se souber somente uma passagem, habite nela e nunca será hipnotizado. Se puder manter a verdade ativada em sua consciência e for hipnotizado temporariamente, vai surgir alguém para levantá-lo. Porém, se ficar numa nebulosidade mental ou preguiça mental, esperando que alguém venha quebrar o hipnotismo para você, não vai funcionar. Todavia, se você mesmo está se agarrando às passagens da verdade, pela manhã, à tarde e à noite, enfrentando situações com a verdade em sua consciência, habitando na palavra e deixando a palavra habitar em você, então aqueles que habitam no lugar secreto do Altíssimo, nenhum dos males do mundo chegará ao seu lugar de habitação. Esse é todo o segredo. Tu manterás em perfeita paz aqueles cujas mentes estão firmadas em ti. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele te dará paz. A Bíblia está cheia disso. Mantenha sua consciência preenchida com declarações e realizações da verdade e não vai poder ser hipnotizado pelo erro. Se souber que 2 vezes 2 são 4, você não pode aceitar que 2 vezes 2 são 5. Se você compreender que Deus é o único poder, ninguém vai poder hipnotizá-lo, porque você não pode dar poder a Deus e à hipnose. É somente quando você tem. Veja porque pensa que salientamos
Veja isso. Porque nós salientamos, em uma página após a outra, em uma página após a outra, que existe somente um poder. Porque o mundo reconhece o poder do hipnotismo e permite ser hipnotizado pela manhã, à tarde e à noite. Um dia é com medo de ir. Bem, não lemos isso no jornal dessa manhã? Que descobriram um remédio e uma prevenção para o pólio? Porém, se a punção for feita no tempo errado, isso fará com que você tenha pólio. Que espécie de hipnotismo é essa? É esse que o mata. E, para prevenir, eles o aplicam em você. De quantas formas diferentes você pode ser hipnotizado com o mesmo remédio? É ele ambos a causa e a cura? Agora vamos voltar. Você não vê que a cada minuto do dia existe um hipnotismo funcionando? E você tem apenas um remédio: a verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Onde o Espírito da verdade está, existe liberdade. Na presença da verdade existe plenitude de vida. Habite no lugar secreto do Altíssimo, a verdade. E nenhum dos males do mundo chegará ao seu lugar de habitação. Deixe essa palavra da verdade habitar em você e habite nessa palavra da verdade e dará frutos ricamente. Esse é um princípio que nos foi dado nos tempos antigos, pelos maiores mestres espirituais de todos os tempos, que, se mantivermos nossa consciência preenchida pela verdade, o hipnotismo desse mundo não terá poder sobre nós. E assim, você será capaz de dizer: eu venci o mundo. O mundo é uma influência mesmérica resultante da palavra eu. Agora, existe um tempo em seu caminho espiritual quando você alcança os estágios do misticismo. Quando essa palavra eu desaparece de sua experiência. Vamos dizer, uma grande extensão. Não desaparece inteiramente até a ascensão acima de todo o sentido material. Porém, pelo menos, desaparece no grau em que você não mais diz: eu quero ser curado, eu quero enriquecer, eu quero ter um emprego. Você nunca pensa sobre a verdade em conexão com o eu. Pensa sempre sobre a mesma como um princípio. Em outras palavras, sua própria vida, seu próprio ser, seus próprios negócios são esquecidos. Você está engajado na atividade de um princípio. E foi Saroyan quem disse: nós apenas vamos juntos na corrida. E isso é realmente verdade. É esse princípio que agora vive em nós. E nós vamos juntos na corrida. Vamos juntos como testemunhas, observando-o trabalhar. E essa é a razão porque os místicos nunca precisam se preocupar sobre seu suprimento ou sua saúde. Alcançaram um lugar onde nunca se permitem introduzir nada em seus pensamentos, além do fato de que têm de se banhar ou comer, ou provavelmente ter um lugar para dormir. Tudo que chega à experiência deles, até mesmo se banhar, comer e dormir, chega pela graça. Não tem que se preocupar com isso. E assim é. Agora vamos ver o que podemos fazer aqui. Descansem por um momento. Quero estar certo de que estamos avançando firmemente. E assim, à medida em que enfrentamos os problemas da vida diária,
quer seja a nível pessoal, na comunidade ou a nível nacional ou internacional, vamos nos lembrar rapidamente disso. Não estamos lidando com pessoas ou condições. Estamos lidando com um estado de mesmerismo que parece operar como discórdia, desarmonia, injustiça e doença. Porém, o hipnotismo não pode produzir nada mais real do que uma imagem mental no pensamento. Não pode produzir uma pessoa, condição ou coisa. Na realidade, não é nada, na luz do fato de que Deus, a luz do meu ser, é o único poder. Lembre de que nunca deve separar a si mesmo de Deus. Quando traz a palavra Deus para a cena, em suas meditações ou tratamentos, por favor, lembre de que estamos falando do poder e da presença que já está dentro de você. E, acima de tudo, não acredite nem por um minuto que é você quem tem que ajustar alguma coisa para fazê-la correta. Em outras palavras, não acredite que, se pecar agora, esse poder não irá operar para você. Não acredite que, se esquecer as coisas que deveria lembrar, esse poder não irá operar para você. Porque o segredo é que ele nunca para de operar. Não existe um Deus que pode reter coisa alguma de você. Não existe um Deus retendo coisa alguma de você. Então, não tenha um sentimento de condenação, autocondenação, ou falta de merecimento, ou injustiça. Comece onde você está nesse momento, mesmo que seus pecados sejam escarlates. Novamente, onde você está nesse segundo, compreenda: Deus no centro do meu ser, a luz dentro de mim, anula todo o quadro que o hipnotismo pôde pintar. Sempre lembre de que você não tem inimigos, nem mesmo seus próprios pecados. Você está querendo compreender que Deus, no centro de seu ser, é majestade. Aquele que está dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo. Ele realiza aquilo que me é dado fazer. Ele que está dentro de mim, aperfeiçoa tudo aquilo que se refere a mim. Ainda que meus pecados sejam escarlates, serei mais alvo do que a neve. Eu não tenho inimigos, porque agora sei que nunca nesse mundo houve um homem mau ou uma mulher má. Como Paulo disse, o bem que quero não faço. Por quê? Não que eu seja pecador, mas encontro um sentido de pecado em mim. Certamente, todo esse mundo acredita no ser separado de Deus. Mas não lute contra as pessoas, não lute contra as condições, não lute contra o pecado, não lute contra doenças. Relaxe, relaxe. O Senhor no centro do meu ser é meu pastor. Não devo querer. Ele me guia por águas tranquilas. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele sabe as minhas necessidades antes mesmo que eu saiba. E é seu grande prazer atendê-las. Até mesmo ao filho pródigo, até mesmo à mulher apanhada em adultério, até mesmo ao ladrão na cruz. É seu prazer, é seu grande prazer lhes dar o reino. Se ele me der o reino, os produtos, os resultados do hipnotismo serão apagados.
Não mais vou guerrear contra pessoas ou coisas ou condições. Agora eu relaxo e descanso. Muito obrigado. O Pai agora me mostrou a verdade. Não existe pecado, não existe doença, não existe morte. Existe uma sugestão hipnótica. E agora sei que o hipnotismo não pode produzir pessoas, coisas ou condições. Todas essas coisas são ilusórias. Agora, não devo temer o que o homem me possa fazer. Agora existe somente um poder. Sim, sim, meu médico justamente me disse que essa condição não pode ser curada. Mas os hebreus disseram para seu mestre: o inimigo que está vindo contra nós é 2 vezes maior do que nós. E então ele se voltou e disse: eles têm apenas braços de carne, nada. E assim, deixe-me dizer para seu médico: isso é verdade para a sabedoria humana, e quando você tem a sabedoria humana. Mas o Pai, no centro do meu ser, é o poder divino e é o único poder. Certamente, certamente o mundo diz: eu não tenho educação suficiente, não tenho experiência suficiente, não tenho oportunidade suficiente. Certamente, todo o hipnotismo do mundo diz essas coisas, porém, minha resposta é: eles têm apenas braços de carne. Eu tenho o Senhor Deus, Todo-Poderoso, o único poder. Temos essa questão aqui em Gálatas 6:14. Mas Deus proíba que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aqui temos o que eu justamente disse. Você não pode se gloriar em meu poder. Você não pode se gloriar no poder dos demônios. A única glória está na cruz, que nos revelou que o mundo está crucificado. O mundo está destruído por essa compreensão daquilo que tem que ser vencido. Em Tiago temos: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração feita por um justo tem muitos em seus efeitos, tem muito poder em seus efeitos. Você não vê isso? Que se conhecer essa verdade que está sendo dada nessa classe, lhe asseguro de que é um homem justo. Você tem o conhecimento correto, o correto entendimento, a correta espiritualidade e sua oração curará o doente. No momento em que não mais luta contra reumatismo, câncer, derrame e começa a aprender que tudo o que precisa fazer é nulificar a crença que hipnotismo é poder. Porque o hipnotismo não é poder. Por quê? Porque eu, Deus, no centro do meu ser, sou o único poder. Não terás outros deuses diante de mim. Existe algum outro poder? Existe alguma outra majestade no céu, na terra ou no inferno, além de Deus? Não. Então, hipnotismo não é um poder. E ao saber disso, você tem a oração que tem muito valor. Nenhuma dessas velhas orações a Deus para curar meu filho querido que está doente jamais foi efetiva. Porém, eu conheci uma mulher batista que era muito, mas muito religiosa. E quando seu filho de 21 anos
estava morrendo de pneumonia e após os médicos haverem dito que ele morreria naquela noite, que não havia esperança, no princípio ela começou a orar a Deus para que salvasse seu filho. Mas, de repente, lhe veio a ideia de que estava desonrando Deus. Então disse: Deus, ele não é meu filho, ele é teu. Faça com ele o que quiser. Eu o dou de volta a ti. E pela manhã, ele estava completamente curado. E não foi uma cura gradual, foi uma cura instantânea e completa. Por quê? Porque ela não mais reconhecia o poder da morte. Ela não mais se preocupava se ele estava desse lado do mundo ou do outro. Ela sabia que não era morte e sabia que ele não poderia estar fora do poder de Deus. E isso foi reconhecer um único poder. Quando reconheceu isso, teve a cura. Isso ficou claro? Deus é o único poder. Leia isso em cada passagem de nossos escritos. E então compreenda que a única oposição que existe a esse Deus está em nossa crença no hipnotismo. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo um testemunho. Todavia, aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso. E eu penso que é isso. Agora temos aqui 1 João 5,10b. Espere um minuto, eu não tenho esse B. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo um testemunho. Bem, eu não tenho aqui esse B, mas evidentemente aquilo com que estamos lidando é: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo um testemunho. Não está claro que se você realmente acredita e compreende que somos filhos de Deus e tem testemunhado dentro de seu próprio ser, como Pedro fez. Quem os homens dizem que eu sou? Um profeta hebreu ressuscitado. Quem vocês dizem que eu sou? Vocês, meus discípulos. Ó, diz Pedro, tu és o Cristo. É isso. Você tem uma testemunha. Agora você está testemunhando o Cristo em si mesmo. E assim é que. Quem vocês dizem que eu sou? Se você não crê que eu sou o Filho de Deus, você não é muito desenvolvido espiritualmente. Esteja certo disso. Se eu não soubesse que você é o próprio Cristo de Deus, nada do que disse em toda essa classe, ou em qualquer das anteriores, teria poder ou peso algum. O único peso que minhas palavras têm é porque estão fundamentadas na convicção de que vocês nessa sala não são homens e mulheres como parecem ser, mas que aqui está o próprio Cristo de Deus. E vocês chegam a essa realização na proporção em que se recusam a serem hipnotizados pelas aparências. Uma pergunta. Uma criança nasceu surda e, em resultado, é incapaz de aprender a falar. Pode nos dar uma mensagem de conforto para os pais e parentes? Sim, sim. A mensagem que gostaria de dar é essa: não existem doenças incuráveis. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Em sua presença existe plenitude de vida. Eu diria para seus pais e parentes: faça disso seu negócio. Encontrar Deus, experienciar Deus, ser tocado pelo Espírito de Deus e ajude essa criança a encontrar a sua liberdade. E no ano passado, em março, na cidade de Nova York,
Uma mulher que era tia de uma criança que era vítima de uma paralisia cerebral, um caso incurável, veio até mim. E os pais não estavam interessados em qualquer tipo de cura espiritual. Estavam simplesmente resignados com o fato de que a criança seria o que era. Porém, essa tia não podia descansar e ficar satisfeita e pediu a minha ajuda. Eu disse: não posso trabalhar com você para sempre, mas posso fazer isso. Posso lhe dar ajuda enquanto estou aqui e lhe mostrar como pode continuar ajudando. E se tiver amor suficiente em seu coração por essa criança, permaneça até que a criança responda. E esse ano, quando retornei, também em março, a senhora me disse que essa criança está andando de bicicleta e está na escola. Esse é um dos nossos casos, no qual a pessoa saiu de debaixo do hipnotismo. Se nós realmente amamos essas crianças, aprenderemos como orar, aprenderemos como fazer de Deus uma realidade e traremos para elas qualquer que seja a medida de cura que pudermos alcançar. Um comentário. Eu não sei se escuto as palavras que você fala ou se fecho meus olhos. Isso não faz diferença alguma. Faça o que Deus lhe guiar a fazer. Penso que essa é nossa classe por esse ano. E gostaria de lhes dizer isso. Lembrem de que estamos no meio de um mundo de turbulência. Nossos líderes políticos, nacional e internacional, precisam de nossas orações. Não orações de pessoas que querem ir a Deus para que o nosso lado ganhe. Elas não podem ser ajudadas com tal tipo de oração. Nem pelas orações daquelas pessoas que querem que o outro lado perca. Nossos líderes precisam das orações daqueles que estejam desejando esquecer pessoas, lugares e coisas e ir ao Pai todos os dias por um breve período e dizer: tua vontade seja feita na terra. Tua vontade seja feita na terra. Abre as mentes e os corações e as almas de todos os religiosos, de todos os políticos e de todos os líderes governamentais. Que tua graça possa ser a nossa suficiência. E então deixe essas palavras operarem onde irão operar. E vai descobrir então que suas orações serão respondidas em ambos os lados da questão. Nunca aceite a crença de que seu lado está certo e que o outro lado está errado. Nenhum lado está certo, nenhum lado está errado. Somente Deus é. E se dermos esse suporte aos nossos líderes, eles serão guiados divinamente sobre a forma que esse mundo deve seguir. Obrigado. Obrigada.